E aí, família zoeira, bom, não era aquilo que a gente esperava, né? Vamos ver o que o Thiago Nunes falou na sua entrevista agora, que aconteceu agora há pouco, na coletiva dele. Falou do Matheus Ponte, falou da estreia do Luiz Henrique, falou das mudanças que teve que fazer, né? O Bastos saindo, estava salvando o Botafogo ali. Mas antes de eu botar a matéria aqui, dá uma moral ao canal, curta, compartilha, se inscreva aqui, adicione o sininho, que toda vez que tem vídeo importante do nosso Botafogo eu tô aqui pra falar com vocês, tá? Vamos lá ver a matéria, daqui a pouco eu volto. Oi, Thiago, aqui ó. Boa noite. João Machado, Rádio Opinião Play. Queria te pedir uma análise da partida, mas que você também considerasse uma situação que vem acontecendo já. Você não gosta, você gostaria que a gente virasse a página do ano passado para esse ano, mas são os gols no final do jogo. Né, sempre com uma falta de atenção, uma situação ali individual acontecendo, mas que vem machucando o Botafogo, né? Hoje fazendo uma partida quase, né, perfeita até o final, e aí toma esse gol, mais uma vez um gol no final. Queria que você analisasse a partida e que, se pudesse, falasse o que no dia a dia também vocês têm feito para mitigar esse problema que o Botafogo vem sofrendo já há algum tempo. Boa noite, obrigado pela pergunta. Me oportuniza falar de algumas coisas de forma geral, né? Primeiro do jogo, como você bem perguntou, a gente fez um jogo muito bom, né? Dentro do contexto do adversário, do nosso contexto de preparação, da época do ano, o quanto a gente está transformando o time, né? Com o passar dos dias, a chegada de jogadores, né, que ainda não tinham jogado com a gente, no caso do Matheus Ponte hoje, do próprio Luiz Henrique. Então a gente está construindo uma equipe, né? E nesse processo de construção a gente enfrentou uma equipe que está mais avançada que a nossa, em termos de preparação, tem uma sequência muito maior que a nossa, com os mesmos jogadores, com o mesmo treinador, e essas coisas que o futebol nos aplica, que são golpes muito duros, né? Porque a gente sempre fala em justiça e injustiça, né? Hoje era um jogo minimamente para, se as coisas dessem errado no Botafogo, um jogo para empate. Porque, no final das contas, a gente teve duas oportunidades no primeiro tempo, e a única oportunidade de gol que o Flamengo teve, acabou conseguindo converter. Mas eu quero repetir para o nosso torcedor, e para vocês que avaliam o Botafogo, o que eu falei para os nossos jogadores. Que foi, eu não vou considerar, por mais que o resultado seja dolorido, por mais que o gol balize, muitas vezes, as avaliações que são feitas sobre a equipe, eu não vou considerar esse erro no último minuto, esse erro do Botafogo e esse acerto do Flamengo, para avaliar todo o trabalho que foi desenvolvido durante quase 100 minutos. Né? A gente conseguiu ser, taticamente, uma equipe muito, muito equilibrada. A gente conteve as principais ações do Flamengo. A gente deixou o Flamengo praticamente inoperante ofensivamente durante todo o jogo. Eu estou falando de uma equipe, né, que a gente conseguiu ter um balizamento de que nível a gente está. Quando a gente faz um jogo contra o Flamengo que vai disputar ser campeão do Brasil, vai disputar ser campeão da Copa do Brasil, vai disputar ser campeão da Libertadores, e a gente faz uma partida com esse grau de maturidade, nos mostra que a gente está caminhando bem, né? Lógico que é muito vazio também eu ficar repetindo os mesmos argumentos para justificar esse detalhe no final, porque foi um gol de bola parada hoje, um gol de bola parada contra o Nova Iguaçu, né? Foi outros momentos parecidos, como foi o de hoje, que falta atenção, falta concentração, descaracteriza também muito a equipe, com 5 substituições e jogadores muitas vezes que não são da posição. Por exemplo, a gente sofre o gol numa posição onde deveria estar o Barbosa, que é um jogador de 1,92 m de altura, e justamente por, né, ter tomado uma pancada, ter que sair, a gente muda a característica, entra um jogador um pouco mais baixo que o Bastos, muda a característica da linha e sofremos nessa bola. Né? Então é o capricho do futebol. Mas, de forma geral, a análise é positiva. Eu tenho que valorizar os meus jogadores, valorizar o esforço que eles tiveram. Mesmo, às vezes, não sendo tão popular o que eu falo, a gente está caminhando bem. Eu tenho muita confiança que a chegada desses jogadores que estão agora fazendo parte desse elenco ainda dão mais qualidade, mais força para o nosso time. Eu acho que a gente ganhou hoje um grande reforço, além do Luiz Henrique, que foi o Matheus Ponte, que é a primeira vez que inicia, né, uma partida oficial pelo Botafogo. Desde o ano passado estava aqui, nunca tinha sido utilizado como titular. Não me perguntem por quê, isso é opção de quem estava aqui. Então a gente vai avaliando e vai vendo e colocando todos os jogadores para jogar, os jogadores jovens, colocando jogadores em outras posições também, dando mérito para quem está no melhor momento dentro do time
e tentando encontrar soluções não só para esse jogo, mas com a fé que a gente vai conseguir manter uma regularidade para se classificar sim entre os 4 do Carioca e também dar um passo importante na busca pelas competições como a pré-Libertadores que a gente tem pela frente. Boa noite, Thiago. Jonathan Santos, canal BTB Esportes. O Botafogo vem se reforçando muito bem, ajustando os detalhes. Hoje, além do Matheus Ponte, também teve a chegada do Damian Soares, que vai ajudar também na lateral direita. Mas eu queria que você trouxesse uma avaliação com mais detalhes em relação à estreia do Luiz Henrique. Eu vou considerar que o Luiz Henrique chegou há 2 dias atrás, entrou numa imersão de ativações, né, do clube, que são naturais para um jogador da grandeza dele. Passou, né, da manhã, tarde e noite envolvido ou com treinamentos, ou com avaliações, ou com ativações, né, com a parte de marketing, mídia do clube. Participou de uma entrevista coletiva, se emocionou. Ainda não se recuperou do fuso horário, então nessa hora na Espanha vocês imaginam que horas é, né, e ele conseguiu fisicamente suportar bem o jogo, com um treinamento só com seus companheiros novos. Hoje, inclusive na apresentação dele, né, naquela brincadeira, naquele batismo que se faz normalmente na refeição com jogadores que chegam novos, ele não sabia nem o nome de todos os seus companheiros. Então, levando todo esse contexto que englobou a apresentação dele, eu acredito que foi muito boa, né? Nos dá uma margem de crescimento ainda grande aí em relação a ele. A gente sabe que o potencial técnico dele é incrível. Agora nós temos que gerar comportamentos coletivos para que possamos potencializar ainda mais o que ele tem de bom. Saber como utilizá-lo, saber quais tipo de jogada ele gosta de receber mais, né? Ver como é que ele pode realmente gerar mais desequilíbrios. O que ficou demonstrado hoje é que é um jogador muito cooperativo, se comprometeu na parte tática, na parte defensiva, sem pedir para ele. Né? Ele fez isso porque vem de uma cultura também onde não é errado o atacante se comprometer com a fase defensiva do jogo. Aqui no Brasil às vezes parece que é errado, né? O jogador que se compromete com a fase defensiva, mas lá os caras encaram com naturalidade, fez isso, então foi muito positivo. Eu creio que ele tem uma margem ainda de crescimento por todo esse aspecto que está na volta dele, que ele ainda não controla, né? Que vai colocar ele num nível ainda maior e consequentemente levar o Botafogo de arrasto. Boa noite, Thiago. Boa noite, professor. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, você? Sou o Rodrigo Multimídia, do Libras Esportes. Estou virado aqui para o audiovisual para te fazer essa pergunta, que é o canal incluso para todos os brasileiros e brasileiras. Bom, Thiago, a gente vê que fora nos bastidores, o Botafogo faz um trabalho incrível, um trabalho, um esforço tremendo, um comprometimento de trazer reforços, de trazer jogadores para disputar campeonatos. A gente vê isso é notório, né? Até inclusive o CEO, o Textor, circulou nas redes sociais agora, que foi para trazer o Luiz Henrique, foi até a casa do Luiz Henrique, conversou com o Luiz Henrique, ligou até para a avó do Luiz Henrique, que é botafoguense também. Então você vê que existe um esforço, um comprometimento para que o Botafogo vire a página do ano anterior, né? Para que estabeleça agora um novo ritmo, um novo Botafogo. Mas para esse novo Botafogo, Thiago, eu queria te fazer uma pergunta. Vem surgindo reforços, mas me parece que naquela área da criatividade, o Botafogo hoje, por exemplo, soube suportar legal, suportou a pressão, jogou equilibrado, jogou mais organizado defensivamente, mas parece que existe aquele jogador que precisa criar para os jogadores velozes criarem risco para o adversário, coisa que a gente não está vendo nesse Campeonato Carioca. Existe uma possibilidade de um reforço de criatividade para o Botafogo? Eu só faço um adendo em relação à sua consideração do Campeonato Carioca. Nós temos uma média, isso é estatístico, de 7 chances de gol por jogo. Então a gente tem uma criação bem potente, né, bem forte em relação. Muitas vezes nossa eficácia não está sendo compatível com a quantidade de chances criadas. A construção coletiva, quando você fala em criatividade, ela depende de uma série de fatores. Hoje, especificamente, como você falou que a gente suportou bem, a gente também fez o Flamengo também não conseguiu ter criatividade alguma contra a gente. Então a gente tem que entender que é um jogo de 2 times que se equivalem, provaram isso dentro do campo. Consequentemente, num jogo tão apertado, tão difícil, é difícil você conseguir ter a criatividade que muitas vezes as pessoas imaginam. Nós estamos trabalhando, né, temos bastante o que evoluir ainda, alguns jogadores para fazerem parte desse contexto do jogo. Inclusive, nesse processo dentro do campo, as substituições foram buscando um time mais ofensivo. Né? Quando eu tiro o Danilo e coloco o Tietê de primeiro jogador de meio campo,
quando eu tiro, né, e adianto também o Eduardo para ser mais um jogador criativo ali, no lugar do Danilo, trago o Júnior, que tem uma capacidade física hoje um pouco melhor que os demais, para ser um jogador também de última linha, Savarino, né, a gente tenta construir situações para ser essa equipe mais criativa de uma forma geral. Claro que tem uma margem ainda de crescimento, a gente está num processo, precisa melhorar, precisa evoluir, mas o jogo de hoje nos dá um fator de comparação importante para mostrar que a gente não está tão distante também das principais equipes do Brasil. Tchau. Por nada. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Queria que você falasse do Soares, que está chegando, né? É um jogador de 35 anos, que tem muita experiência. A gente viu a despedida dele lá no Getafe. Ele foi muito ovacionado ali por diretoria, por torcida. É um atleta que tem um status assim, de um ídolo, né, do time. Se era o perfil mesmo que vocês queriam, pelas imagens que a gente viu, vídeos, é um jogador muito forte, muito aguerrido, que tem liderança. Se era isso mesmo que vocês estavam pretendendo nesse momento? A gente precisa ter um processo contínuo de formação de jogadores. Quando você traz um jogador com essa bagagem, com essa experiência de seleção uruguaia, de tantos anos de Europa, com essa liderança que ele tinha durante tanto tempo no clube dele, você não só agrega qualidade e experiência para uma equipe que quer ser competitiva durante a temporada, mas você também ajuda na formação dos mais jovens. Então, como eu falei antes, a gente tem o Matheus Ponte numa posição que é um jovem com potencial grande, e agora tem um outro jogador, por coincidência também da mesma nacionalidade, que vai ajudar na própria formação do Matheus naquela posição. Então é um processo de continuidade, é um processo de renovação, e sim, a gente tem competições, né, em jogos como foi o de hoje, que essa pitada de experiência, essa pitada a mais de liderança, marca a diferença. Você vai jogar um jogo na altitude, ou seja contra a Aurora, ou seja contra a Melgar, ou daqui a pouco, né, uma outra competição internacional, ou até mesmo os próprios jogos do brasileiro nesse nível. Quanto mais jogadores com bagagem você tiver, maior é a chance de você sofrer nesses momentos tão importantes como foi essa reta final do jogo de hoje. Boa noite, Leonardo Bessa, do Jornal Dia. O Botafogo teve por 2 temporadas um extremo pela esquerda, o Vitor Sá, com a titularidade inquestionável, eu diria, jogador de corredor, muito profundo, recompõe muito bem. Hoje, eu não vou considerar os últimos minutos, né, ele não foi aproveitado. O Botafogo teve Savarino pela esquerda e o Júnior Santos, que depois foi deslocado. Queria que você explicasse um pouquinho dessa opção. Eu discordo que ele não foi aproveitado, até porque ele entrou no final do jogo com um papel tático. Sim, mas ele entrou com um papel tático no final do jogo, para ajudar o Matheus Ponte na cobertura aqui do Bruno Henrique. Né? O Matheus Ponte já estava com câimbras naquele momento, então ele foi aproveitado sim. Não é porque ele entrou com pouco tempo ao olhar popular que ele não foi aproveitado. E aí a gente tem que ter também um ponto de vista que é não só o que o jogador fez no passado, mas o momento. E eu estou aqui para julgar o momento. E o momento do Júnior Santos hoje, por exemplo, é um momento muito bom. Talvez a gente sabe disso, que ele tem uma característica técnica diferente do próprio Vitor Sá, do Savarino, né, mas traz para a gente uma energia física, uma capacidade competitiva muito grande. E foi deslocado justamente porque é um jogador que, além de jogar no pivô na primeira bola, ele consegue atacar as costas dos defensores. Característica diferente, por exemplo, do Tiquinho, que não é um jogador de velocidade para apostar velocidade, sim um jogador de pivô e aproximação e combinação de jogadas. O Savarino entrou por lá justamente porque a gente também ainda está no processo de preparação. E o Savarino precisa ter minutos. Né? Não tem como a gente preparar ele de forma integral se ele não tiver minutos jogados. Minutos que o Vitor Sá já teve agora no início da temporada, inclusive como titular em alguns jogos, inclusive na última partida como titular também, jogando todo o período do jogo. Então não só tem um olhar para cada partida, mas um olhar também nesse processo de preparação dos jogadores para a temporada, porque daqui a pouco a gente vai chegar nos jogos mais determinantes, que são agora final de fevereiro, e eu tenho que ter minimamente os jogadores com a minutagem e condição de todos estar disponíveis. Bom, família tá aí, né? 1-0 Flamengo, o Botafogo levando o gol novamente depois dos 45 minutos do segundo tempo. Impressionante. Contra o Nova Iguaçu foi assim e contra outros milhares de times. Ano passado o Botafogo sempre levando gol. Ou seja, o Botafogo veio com uma maldição, né, do ano passado para esse ano de levar gols no finalzinho do jogo. É impressionante. O Botafogo hoje fez para mim seu melhor jogo no Campeonato Carioca. Um jogo realmente, um jogo clássico, muda, né? E o Botafogo foi com aquilo que se acha que tem de melhor, fez uma boa partida, né? E infelizmente, mais uma vez, bola parada, bola na cabeça do zagueiro do Flamengo, gol do Flamengo aos quase 50 do segundo tempo. O Flamengo sai com 1-0 aí do Maracanã. Mas assim, tirando essa maldição, que nem eu falei, vou falar aqui pra vocês as mudanças que o Thiago Nunes fez nesse time, né? Ele tirou o Luiz Henrique aí,
Já no final do jogo, nos acréscimos, para colocar o Newton, tirou o Marlon Freitas, que na minha opinião não joga nada, é muito ruim. Eu não sei o que ele está fazendo no Botafogo, na minha opinião. Se você pensa diferente, tudo bem. Botou o Victor Sá, que é da posição dele, que hoje estava no banco. Infelizmente, o Barbosa, no encontrão com o jogador do Flamengo, sentiu o peito, fez uma partida espetacular e infelizmente sentiu aí, teve que sair. Entrou o Bastos, que nem se compara a ele. O Eduardo entrou no lugar do Danilo Barbosa, aí foi 6 por meia dúzia. E o Savarino entrou no lugar do Chiquinho Soares, muito apagado o Chiquinho Soares mais uma vez, com a camisa do Botafogo. O Savarino, pouco tempo de bola, bota aí 20 minutos de bola, não deu para fazer muita coisa. Infelizmente o Botafogo sai perdedor de um jogo que estava se encaminhando para ser um 0-0, infelizmente. Terminou aí 1-0 o Flamengo. Mas na minha opinião o Botafogo fez um bom jogo. Mas não dá para ter gatito no gol, principalmente numa Libertadores. Não dá para ver gatito no gol numa Libertadores em 2024. A diretoria do Botafogo levou o time principal, né, junto com o Thiago Nunes, lá para Brasília, para pegar o Nova Iguaçu num campo horroroso, aonde o Botafogo teve 2 baixas importantes, que era no goleiro, que veio para ser titular do Botafogo, e no Jefinho, que veio para ser titular no Botafogo. Com esses desfalques, o Botafogo hoje saiu aí com a derrota. Eu posso botar essa derrota do Botafogo na cota do Thiago Nunes, por ter escalado o time titular contra o Nova Iguaçu num campo que não era para ter aqueles jogadores, e no Gatito Fernandes, que não sabe sair na bola, depois de 20 anos jogando bola, ele não sabe ser goleiro, né? Infelizmente, jogou bem no Botafogo uma certa época, ajudou o time, ficou na Série B, mas para mim é isso, ele é um goleiro de Série B, não é um goleiro para estar na Série A. Minha opinião, você pode gostar, considerar o jogador uma coisa, eu vou falar que ele agarra bem a outra. Infelizmente, ele não sabe sair na bola, quando sai, ele sai errado, e é onde o Botafogo levou o gol. Bom, é isso, galera. Não tem muito o que falar, né? Vocês concordam com o que o Thiago Nunes falou? Vocês acham que não? Que tem que mudar o técnico? Enfim, são 2 anos de contrato. Eu acho que o Botafogo não vai mandar ele embora. Galera, eu vou ficando por aqui. Qualquer informação importante do nosso Botafogo, eu volto para falar com vocês. Terminamos aí uma quarta-feira com derrota, infelizmente. Fiquem bem, fiquem com Deus. Fui.